O Felipe Neto dos negócios, o Felipe Neto que deu certo, o Felipe Neto que pensa. Hoje nós vamos falar sobre o Breno Perrucho, o Felipe Neto que deu certo. Quer dizer, na verdade essa parada tem nada a ver. Felipe Neto sendo o maior youtuber do Brasil, um dos maiores do mundo, Felipe faz por mês 3 vezes mais visualizações do que todas as views do canal do Breno Perrucho. Felipe sendo dono de várias empresas, na qual o seu canal no YouTube é uma das empresas que rende menos para ele. Não gostar do Felipe Neto eu entendo, mas dizer que ele não é um grande empresário, aí já é outra história. Mas enfim, esse vídeo não é sobre o Felipe Neto, é sobre o Breno Perrucho. Então agora vamos entender como o Breno Perrucho se tornou milionário. Quando o Breno Perrucho ainda era criança, o seu pai lhe ensinou alguns acordes, e ele ainda guri decidiu se dedicar para a música. E assim ele aprendeu a tocar piano, bateria, ukulele, baixo, guitarra, violão, entre outros instrumentos. Então o canal Jovens de Negócios antes se chamava Breno Perrucho e hoje ele tem uma playlist que se chama Antes dos Jovens de Negócios, pois o seu canal era de música cover e lá ele está tocando vários instrumentos diferentes e cantando desde sua adolescência. E é por isso que o canal do Breno Perrucho foi iniciado em 2009, mas infelizmente no ano seguinte o seu pai veio a falecer quando o Breno Perrucho tinha apenas 13 anos de idade. Mas o pai dele tinha um tipo de causa na justiça que o próprio Breno nunca deixou muito claro exatamente o que era, e o pai dele ganhou essa causa. Então com isso o Breno ficou com uma quantia de dinheiro que não era tão alta, mas era uma quantia incomum para uma criança de 13 anos de idade. Porém ele não poderia sacar aquele dinheiro, pois estava em uma conta poupança do tipo espólio, ou seja, ele só poderia sacar quando ele completasse 18 anos de idade. E considerando que o Breno veio de uma realidade de família pobre, ao terminar o ensino médio, ele tinha que procurar algo para trabalhar. E em que ele iria querer se formar? Qual é o emprego mais seguro do mundo? Medicina. Mas ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade de medicina. Realmente ele não tinha, mas um dos seus tios, que tinha uma condição financeira bem melhor, decidiu pagar. Mas 6 meses depois ele acabou desistindo ao perceber que medicina não era o que ele realmente queria. E depois de estudar muito, ele conseguiu passar para engenharia. Foi exatamente no período que ele estava estudando engenharia quando ele iniciou o canal Jovens de Negócios. Agora que você entendeu essa introdução sobre o Breno Perrucho como pessoa, entenda as estratégias que ele usou para fazer do canal Jovens de Negócios um dos maiores canais de finanças do Brasil. Mas aí, quando o Brenão completou 18 anos de idade, ele está ali com aquela herança do seu pai que não era lá uma grande quantia, mas era o suficiente para contratar a Mia Khalifa como acompanhante de luxo e ir com ela jantar no Atmosphere Restaurant no Burj Khalifa. E aí, o Brenão pensou o seguinte: cara, eu tô jovem, e se eu gastar todo esse meu dinheiro hoje com a Mia Khalifa, será uma noite prazerosa, mas ela me deixará duro, em um sentido que não é legal. Então, o dinheiro que o Breno Perrucho tinha, que era de menos de 200 mil reais, embora ajudasse, não chegava nem próximo de lhe dar independência financeira. Então o Breno sabia que ele precisava investir esse dinheiro. Na época, as duas maiores referências no Brasil sobre finanças eram Natália Arcuri e Primo Rico. E o Breno Perrucho começou a tanto acompanhar esses canais como estudar muito sobre finanças, lendo vários livros e coisas do gênero. E na época que ele ainda fazia parte de engenharia de produção, ele ajudava outras pessoas a como investir melhor. Isso ele fazia através da Fluxo Consultoria. Na época ele tinha 20 anos de idade. Então o Breno já sabia como investir, já ajudava outras pessoas a investirem, mas ele percebeu uma brecha no sistema. Todos os canais de finanças que tinham no YouTube brasileiro só falava para um público adulto em linguagem séria. Faltava um jovem falando para jovens. E foi assim que no dia 4 de outubro de 2018 subiu o primeiro vídeo do canal Jovens de Negócios. Então o Breno decidiu focar fortemente no seu canal, pois ele tinha 2 anos para poder reativar sua matrícula. Caso passasse desse período, ele perderia. Então o Breno só trabalhava sem festas, sem finais de semana, sem vídeos de Mia Khalifa, apenas trabalho. Mas como todos sabemos, um canal no YouTube leva tempo para crescer. O primeiro pagamento do Breno Perrucho foi de $60. Só que ele nem pode sacar $60, pois o saque mínimo é de $100. Então, depois de 7 meses trabalhando feito um condenado ao inferno, o Breno conseguiu os seus primeiros 50 mil inscritos. Mas se liga como as coisas acontecem para quem trabalha na internet. Seu primeiro pagamento foi de $60, o segundo
$400, o terceiro já foi acima de $1.000. Mas o mais interessante é que o Breno Perrucho falou que ele enriqueceu por sorte. Como assim sorte? A sorte é quando a qualificação e a oportunidade se encontram. Imagina o seguinte, o meu primo, ele sempre sonhou em trabalhar de executivo-chefe de TI, tecnologia da informação, na Apple. E por sorte, o cara que era executivo-chefe da Apple decidiu se aposentar, mesmo tendo apenas 40 anos de idade. Então daí, o meu primo teve a sorte de conseguir essa vaga. Tudo bem, até aqui nós falamos da oportunidade, mas lembra que o Breno falou que sorte é quando a oportunidade e qualificação se encontram? Pois bem, para conseguir essa vaga, a pessoa tem que falar inglês, espanhol, francês e mandarim, ser formado em TI com 10 anos de experiência e passar em um teste com outros 10.000 concorrentes. Então, o meu primo realmente teve a sorte de estar no lugar certo e na hora certa, mas ele tinha que ter a capacitação certa. Um grande exemplo disso é o próprio Facebook, pois o Facebook foi criado em um período de tempo em que o mundo estava migrando de um simples telefone para smartphones, telefones que eram capazes de não apenas fazer ligação, mas também gravar vídeo e acessar a internet, ou seja, embora seja inegável que o Mark Zuckerberg teve ajudas externas para conseguir fazer com que o Facebook crescesse, continuamos falando de um cara que com 10 anos de idade já criava aplicativos que falam mais de 7 idiomas. Então o Breno teve sorte, mas não a sorte de simplesmente jogar na Mega Sena e ganhar. Não é esse tipo de sorte. A sorte é que por aquele canal que ele começou com música cover, ele já tinha noção de edição de vídeo, ele já tinha noção de thumbnail no YouTube, de título no YouTube, de como fazer mais ou menos um bom roteiro. Ele também teve a sorte de estar iniciando seu canal em um período de tempo em que ele ainda morava com sua mãe. Sendo assim, ele não precisava fazer a sua própria comida, ele não precisava pagar o aluguel da sua casa, como ele não tinha nenhum filho, ele não tinha necessidade de fazer um dinheiro na pressa, ele só precisava focar no seu canal e em 2 anos esse canal teria que já começar a dar resultado, ou então ele iria voltar para a faculdade. Quando o Breno Perrucho tinha 22 anos de idade, ele fez uma parceria com o Primo Rico vendendo 20% do canal Jovens de Negócios por R$1 milhão. Até aquele momento, o Breno pretendia não vender cursos, mas aí o primo disse que ele estava sendo muito egoísta. E o Breno ficou, mas what the fuck? Como é que eu estou sendo egoísta se eu já estou entregando gratuitamente um conteúdo de altíssimo valor? Então o primo lhe disse, Brenão, seguinte cara, você concorda comigo que o teu conteúdo, tem muitas pessoas que gostam do teu conteúdo? Você concorda comigo que tem muitas pessoas que gostariam que você explicasse bem em sequência, com um acompanhamento seu ali, você dando até aula exclusiva para essas pessoas? Brenão, você concorda comigo que você não está roubando ninguém se você simplesmente quiser passar um conteúdo de altíssima qualidade com um tempo específico para essas pessoas, tudo em sequência? Então cara, se tem um grupo de pessoa que está disposta a pagar para você entregar esse tipo de conteúdo e você se nega a entregar um tipo de conteúdo que vai ajudar pessoas a terem independência financeira, você está sendo egoísta, cara. Cara, primo, por essa linha de raciocínio, realmente eu estou sendo egoísta. Eu não havia parado para pensar por esse caminho. E foi assim que o Breno Perrucho começou a vender alguns cursos de finanças. E com isso, ele está tendo faturamentos incríveis. Para você ter uma ideia, no ano passado, ele faturou 6 milhões e a sua meta para esse ano é de 20 milhões de faturamento. E falando sobre o curso do Breno Perrucho, eu estou pensando em criar um novo quadro aqui no canal, analisando os cursos e falando o que eu acho que é bom, o que eu acho que é ruim, se está caro, se está barato e coisas do tipo. E caso você queira que eu inicie esse quadro, comente o seguinte, eu quero que faça a análise dos cursos. E aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar.